Você já imaginou acordar transformado em algo que nunca quis ser? E se o mesmo veneno que destrói vidas fosse o único capaz de te dar uma segunda chance? Hoje, você vai conhecer uma história onde a injustiça cria um monstro e o monstro se torna o herói. Prepare-se. O que vem a seguir vai te surpreender. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história como essa. Tarde da noite, o repórter Melvin recebe uma visita inesperada de Doherty, um funcionário da empresa farmacêutica BTH. Ele revela que a companhia tem causado graves contaminações e mutações em animais, colocando em risco a saúde da população. Juntos, planejam expor os crimes da empresa, mas, de repente, percebem pelas câmeras de segurança que o prédio está cercado pelos Killer Nuts, uma gangue violenta contratada pela própria BTH. Melvin faz Doherty fugir enquanto tenta chamar a atenção dos invasores. Desesperada, ela encontra as escadas bloqueadas e, sem saída, pula o corrimão. Ao cair, o dispositivo com as provas se quebra. No escritório, os criminosos disparam contra Melvin várias vezes, mas ele ainda resiste, só para quando é atingido por um tridente que o lança pela janela. Do lado de fora, Doherty assiste, horrorizada, quando ele morre ao cair. Na manhã seguinte, conhecemos Winston, um homem simples que trabalha como zelador na mesma empresa. Desde a morte da esposa, ele cuida do enteado Wade, mas os dois quase não se entendem. Ao sair de casa, vem Spence, um homem arrogante, ameaçando a vizinha Daisy para que venda sua propriedade. Quando ela hesita, ele joga o gato dela na rua. Winston corre para salvar o animal e quase é atropelado, enquanto Wade o observa, irritado por não enfrentar o agressor. Mais tarde, Winston vai trabalhar na fábrica da BTH. Alarmes e gritos ecoam pelos corredores, mas ele evita se envolver. Após o expediente, recebe uma notícia devastadora. Um tumor cerebral agressivo lhe dá apenas 1 ano de vida. A cirurgia é impossível e o tratamento é caríssimo. Ao ligar para a seguradora, descobre que nem o plano Platina cobre as despesas. Enquanto isso, o dono da BTH, Robert, explode de raiva ao saber que as ações da empresa estão em queda e que a funcionária que o traiu ainda está viva. Ele ordena ao irmão, Fritz, chefe da segurança e líder dos assassinos, que termine o serviço. Doherty, escondida, observa sua casa sendo invadida pelos mesmos homens. Quando eles vão embora, ela entra, pega uma bolsa escondida sob o piso e decide desaparecer de vez. Winston, cansado e desesperado, invade o local onde Robert, o dono da BTH, participa de um evento. Aproxima-se com humildade, explicando que trabalha há 13 anos para ele, sem nunca causar problemas, e pede apenas um plano de saúde melhor. Robert finge simpatia e chama sua assistente, Kissy, para resolver o assunto. Ela o acompanha até a porta, promete conversar e, em seguida, tranca o portão em sua cara. Winston escuta as risadas dele zombando dele do outro lado. Enfurecido, ele vai direto para a fábrica da BTH, sem imaginar que Doherty o observa escondida nas sombras. Quando vê a porta se abrindo, Doherty aproveita a chance e entra também. Ela tenta coletar uma amostra dos resíduos tóxicos, enquanto Winston, tomado pela raiva, mergulha seu esfregão na lama radioativa e o usa para ameaçar o segurança, forçando-o a entregar o dinheiro da empresa. No caos, Doherty esbarra nele e a amostra cai dentro da sacola com o dinheiro, que começa a queimar instantaneamente. Antes que consigam reagir, os Killer Nuts aparecem. Doherty pega o crachá de Winston e ambos correm para escapar. Eles chegam a uma cerca. Ela salta, mas ele é lento demais. Com a gangue se aproximando, Doherty não tem escolha, a não ser deixá-lo. Winston é cercado e alvejado no rosto. Fritz, percebendo o erro, ordena que eliminem as provas. Jogam o corpo e o esfregão em uma piscina de resíduos radioativos. Mas algo inesperado acontece. O líquido tóxico penetra em seu corpo e o traz de volta à vida, transformando-o em uma criatura deformada, de pele verde e olhos aterrorizantes. Atordoado, Winston foge e tenta voltar para casa. Vê Daisy assinando os papéis de venda forçada de sua casa e decide não se mostrar. Escala pela escada de incêndio até a janela do apartamento, mas Wade o vê e, apavorado, chama a polícia. Pensando que é um monstro,
O garoto arremessa um objeto em seu rosto. Winston cai e despenca sobre o carro de Spence. Ao ouvir o alarme, o homem atira, mas as balas são empurradas para fora do corpo mutante, que se regenera. Furioso, Winston agarra o braço de Spence e o arranca, enquanto a multidão grava tudo com os celulares. Em segundos, as pessoas o chamam de demônio e aberração. A polícia chega, mas o pânico se espalha. Winston foge para a floresta, onde desmaia. Na manhã seguinte, desperta num acampamento de um andarilho chamado Guthrie, o único que não o teme. Ele devolve o esfregão e diz: use com sabedoria. Dentro da lanchonete tomada pelos extremistas, Winston explode em fúria. Ele parte para cima dos criminosos e os elimina um a um, em uma luta brutal e sangrenta. O chão se cobre de sangue quando ele rasga as vísceras de um deles com força sobre-humana. Em poucos minutos, todos os reféns estão livres. Quando a polícia chega, se prepara para abrir fogo, mas os sobreviventes se colocam à frente, gritando que Winston é o herói deles. Um repórter o aborda e, ao ouvi-lo falar, Wade reconhece a voz do padrasto. Spence também o vê na TV e o identifica como o homem que o atacou. Furioso, seu pai, o mafioso Tad, envia seus capangas para caçar o monstro. Em pouco tempo, Winston se torna uma sensação pública. Multidões o cercam, tiram fotos e o chamam de Salvador. Mas ele logo descobre que sua urina é ácida, percebendo que sua mutação é mais perigosa do que imaginava. A imprensa começa a especular que a transformação foi causada pelos resíduos da BTH e o apelida de o Vingador Tóxico. Enquanto isso, Robert entra em pânico. Irritado com Fritz e Kissy por deixarem Doherty escapar, ele percebe que o monstro das notícias é o próprio Winston, o zelador que usava o mesmo tutu. Ao descobrir que sua piscina química causou a mutação, ordena aos cientistas que recriem o experimento, mas, para isso, precisam capturá-lo vivo. Doherty visita o apartamento de Winston e é recebida por Wade, que confirma sua identidade. Ela explica o que ocorreu na fábrica e revela que sua mãe morreu envenenada pelo lixo tóxico da BTH. Antes que terminem a conversa, os Killer Nuts invadem o local. Doherty ajuda o garoto a fugir pela janela, mas um dos bandidos coloca um rastreador em sua perna. Na rua, os dois encontram Winston, que finalmente confessa a Wade sobre o câncer. A conversa é interrompida pelos homens de Tad, que abrem fogo. Winston cai, mas se recupera e elimina o agressor com o esfregão antes de escapar. Mais tarde, ele resgata Doherty, gravemente ferida, e a leva até o acampamento de Guthrie. Sem saída, usa o próprio sangue para curá-la. Quando ela desperta, decide unir forças com ele. Enquanto isso, Fritz captura Wade e tenta convencê-lo de que só quer o Winston. O garoto o enfrenta, dizendo que, ao menos, o padrasto o ama, algo que Fritz jamais conheceu. Suas palavras o deixam abalado. O caos toma conta da arena. A multidão entra em pânico enquanto os integrantes da banda se voltam contra Winston, sedentos por vingança. Ele desvia de um ataque e o agressor cai do palco, morrendo instantaneamente. Com um movimento certeiro, Winston lança o esfregão como uma lança. O objeto atravessa o crânio de outro músico e acerta a mesa de som, eletrocutando o DJ. O guitarrista tenta reagir, mas é derrubado com golpes brutais. Winston arranca sua barba e o obriga a engoli-la, enquanto o público observa horrorizado, percebendo que o herói talvez tenha se tornado um monstro. Winston então revela a verdade. A banda e a empresa BTH estavam por trás da tragédia ambiental. Quando o último integrante tenta fugir, Doherty o acerta com uma tábua e, ao retirar sua máscara, descobre uma pequena cabeça deformada que revela onde Wade está sendo mantido. Os dois seguem para a mansão de Robert. Winston arranca o próprio olho para usá-lo como câmera e descobre 2 guardas na entrada. Doherty se aproxima fingindo charme, mas os seguranças ficam tão nervosos que acabam se matando por acidente. Dentro da propriedade, Wade é mantido preso e tenta avisar Winston, mas a estátua de Robert libera um gás sonífero que apaga todos. Ao acordarem, estão acorrentados no laboratório. Os cientistas extraem o sangue de Winston e tentam criar um soro para Robert. Após várias tentativas, conseguem algo instável,
Mas ele, impaciente, injeta a substância em si mesmo. O resultado é monstruoso, ganha força sobre-humana e massacra Tad e seus homens em segundos. Quando Casey chega, ele já está irreconhecível, uma criatura grotesca. Enquanto isso, Fritz tenta impedir que os guardas matem Wade, mas é atacado por Casey, que também foi contaminada pelo soro. No laboratório, Winston, preso, se lembra de sua urina ácida e a usa para dissolver as correntes. Doherty rouba um computador com provas da conspiração, e Winston enfrenta os seguranças, provocando uma explosão que destrói o galpão. Achando que Wade morreu, ele grita desesperado, mas o garoto sobrevive graças a Fritz, que o salva por um túnel secreto. Robert ressurge com um machado e trava uma luta violenta contra Winston. O embate é brutal. Golpes, chamas e sangue. No fim, Winston queima o rosto de Robert e o arremessa sobre um carro, que explode. Casey tenta matá-lo, mas ambos caem nos resíduos tóxicos, morrendo na explosão. Dias depois, Winston acorda no hospital. Uma agente revela que Doherty divulgou todos os dados da BTH e desmantelou a conspiração. Curado do câncer, ele é aclamado como herói. Daisy o abraça, Wade o chama de pai e, pela primeira vez, ele sorri em paz. E assim termina mais uma história de coragem, dor e redenção. Se você chegou até aqui, quero te agradecer de coração por assistir. Agora me conta nos comentários. O que você teria feito no lugar de Winston? Deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que ama boas histórias. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!